Esse prédio vai ficar bonito, vai abençoar as crianças com as salas lá em cima, né? Gabinete pastoral para a gente poder conversar com os irmãos, porque a casa do nosso Pai, ela tem que ser linda, linda, bonita, cheirosa, arrumada, feita com excelência. É assim que nós vemos, é assim que nós acreditamos, dando o nosso melhor para o nosso Pai, para o nosso Salvador, para o Espírito Santo. Oh, aleluia! E essa é a casa externa, mas a casa interna é o teu interior. Então, quando você olha esse templo bonito, novinho, muito obrigada, minha amada, Deus abençoe. Quando você vê esse templo novinho, bonito, lembre-se que o teu interior é o templo do Espírito Santo. E ele tem que estar tão bonito como esse templo aqui. Arruma o teu interior. Arruma a casa lá dentro. Deixa tudo organizado. Para quando o papai vier te visitar, porque o Espírito Santo está aí 24 horas contigo, mas quando o papai vier te visitar, encontrar a tua casa arrumadinha, organizada, cheirosa, é o teu interior. E quando a gente arruma o nosso interior, a gente está arrumando para o Espírito Santo. Quem gosta de bagunça, quem gosta de mau cheiro é a nossa carne. A nossa carne ama o pecado. A nossa carne ama a sujeira. A nossa carne ama as trevas. Mas o Espírito que habita em nós, não. Ele gosta de luz, ele gosta de claridade, ele gosta de olhar as coisas organizadas, limpas e cheirosas. E eu me lembro quando eu fui visitar o Templo de Salomão, lá em São Paulo, fui lá ver o Templo de Salomão, que eu entrei no templo mesmo, porque primeiro eles te dão uma aula toda sobre a parte externa. E era o pastor, eu e minha filha, nós três. O templo cabe para lá de 5.000 pessoas. E quando eu cheguei na porta, que eu olhei, mas me veio uma presença de Deus. Estava vazio, não tinha culto, não tinha nada. Ele acendeu as luzes para a gente ver, e eu olhei aquelas cadeiras todas. Você não via uma cadeira fora do lugar. Você olhava aquele corredor comprido, lá na frente o altar, aquela arca da aliança, aquele teto, aquelas colunas, e eu fiquei assim impactada. Só de pisar o meu pé ali na entrada, eu senti forte a presença de Deus. E aquele pastor foi e falou assim, foi contando para mim e para minha filha a história dali, o que simbolizava, né, o piso, o teto, as flores, tudo mais. E depois ele falou, agora nós vamos adentrar. Nós vamos passar por esse corredor e nós vamos até o altar. E nós entramos, nós três, bem devagar. Parecia até uma noiva no dia do seu casamento. E quando a gente chegou lá na frente, no altar, tinha uma corrente dourada. Aí nós paramos. Aí ele foi lá, tirou a corrente e falou, agora a irmã e a sua filha podem ir no altar conversar com o Pai. Aí eu peguei a mão da minha filha, nos ajoelhamos, nós duas, vazio, todas meia luz, e o pastor ficou lá na corrente, em pé, e nós nos ajoelhamos. A presença já estava forte lá no final. Quando chegou no altar, não teve jeito, um quebrantamento meu e da minha filha, mas nós choramos tanto. A minha vontade não era levantar dali, era ficar naquele lugar. Irmãos, esse lugar é terra santa. Esse lugar, esse piso que vocês estão pisando tem a presença de Deus. Se sinta honrado por estar aqui. Se sinta honrado em ter sido convidado por Jesus para entrar na casa dele. Foi Jesus que te convidou. Você está
aqui porque Jesus te convidou. E quem te recebeu foi Jesus ali na porta. Ele está aqui passeando entre nós. Aí ele passeia, ele vem aqui no altar, ele toca no tangedor, ele toca nos levitas, nos cantores. Aí ele desce, essa hora ele deve estar embaixo, e ele vai passando pelas cadeiras. E quando ele passa pelas cadeiras, ele vai tocando. Alcides, irmão Paulo está tocando, irmão Zeca está sendo tocado ali. Olha, o Heraldo, a Janete recebendo o toque do Senhor. Aí ele vem passeando, ele olha assim para, que família linda, é a família do Josué. Olha que a minha família veio toda. Aí ele vai tocando, toca primeiro no sacerdote da casa, toca primeiro no Josué, aí vai lá, toca na Daniele, toca no Bernardo, Maria Alice, toca no pequeno Henrique. Aí ele vai ali para a fileira de trás, vai lá, toca outra família. Aí ele vai e começa a tocar ali na Maria Clara. Vai, Maria Clara, Miguel estão sendo tocados nesse lugar desde manhã. Aí depois vai lá, toca nas irmãs da Rebeca, vai tocando na vida da outra irmã. Aí vai para trás, aí vem a Solange ali, serva bondosa, serva fiel, que estava ontem varrendo, que estava ontem limpando. Solange, Deus estava vendo Solange com a filha, mas varrendo, limpando, saiu do trabalho, veio, não, eu vi o carro de vocês, eu vim ajudar a limpar. Oh, minha amada, Deus está te tocando agora. Colhe, 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 tem colheita para você. Irmã Laide, Deus está te tocando, irmã Laide. Ah, o irmão Jorge, irmã Dalva, o irmão Elvis, irmã Alexia, todos estão sendo tocados nessa noite. É a presença do Senhor, é a presença do Senhor neste lugar. Você pode dar um glória? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu nesta noite é sobre a seriedade de ser um profeta. Você é um profeta? Você é uma profetisa? Eu sou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você é um profeta, você é uma profetisa. Todos aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si é um profeta de Deus aqui na terra, que Deus usa para abrir a boca poderosamente e lançar uma palavra de Deus deste mundo aí. Mas como é difícil ser profeta. Ser profeta não é fácil não. Ser profeta não é fácil não. Quando a gente vai ver os profetas lá do Antigo Testamento que foram mortos, torturados, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias ficava lá dentro do poço, do lamaçal, o rei castigava ele ficava lá coberto num atoleiro de lama. Ser profeta não é fácil não. Mas ser profeta é ser a voz de Deus aqui na terra. Profeta é a voz de Deus aqui na terra. Por isso que não é fácil. Sacerdote é a voz de Deus, é a voz do povo levando para Deus. Agora o profeta traz a voz de Deus para a terra. E eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós estamos aqui no tempo do profeta Elias. Profeta Elias profetizando naquela terra tão difícil. Capítulo 17, versículo 1. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe.
Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Profeta Elias profetizando. Será que nós seríamos capazes de chegar diante se tivéssemos oportunidade, chegar diante do presidente da República e falar com essa autoridade? Mas os profetas tinham, porque eles falavam a voz de Deus, e os reis os respeitavam. E a profecia que o profeta Elias veio trazer para o rei Acabe, está dizendo que a terra de Israel ia ficar sem chuva durante 3 anos e meio. 3 anos e meio sem água. Palavra dura, profecia dura, mas vocês vão entender por que muitas das vezes o profeta tem que vir com uma palavra dura. Por que Deus está mandando uma palavra dura e não uma palavra para amansar o nosso ego? Muitas das vezes a gente quer, né, geralmente nas consagrações, reuniões de oração, ainda mais quando a gente ouve, e lá tem um profeta, ele revela, aí vamos para lá buscar uma profecia, né? Mas a gente só quer a profecia boa. Se vier uma profecia ruim, eu não recebo, em nome de Jesus, eu rejeito. A gente brasileiro está acostumado só com coisa boa, ele só quer profecia boa. Não pode ser profecia de que você vai ficar doente. Organiza a tua casa, organiza a tua vida, porque você vai morrer. Imagina o profeta chegar para você, pastora Érica chegar para você e entregar essa mensagem. Muitos vão falar, não é de Deus, não é de Deus. Agora se falar assim, eu profetizo sobre a tua vida, Deus está me mostrando, Deus está me revelando chuvas de bênção, é uma prosperidade, meu irmão, que vai vir sobre a tua vida. Eu vejo carro novo, eu estou vendo até uma casa, nossa, estou vendo viagens. O profeta é de Deus, porque nós não entendemos o que é ser um profeta, nós não entendemos qual é a função de um profeta. O profeta não está aí para falar coisas boas, mas o profeta vai falar o que Deus quer que fale. Custe o que custar, mas o profeta só fala o que Deus quer. E muitas das vezes o profeta não é compreendido, não é entendido, quando ele fala aquilo que não vai amassagear o nosso ego. E nessa parte da história do livro de Reis, capítulo 17, a história está no Reino do Norte, Reino de Israel. E quem era o rei? Rei Acabe. Rei Acabe fez como os seus anteriores, né? Casou-se com mulheres estrangeiras. E uma mulher que ele se casou, que todo mundo conhece, ela é famosa no nosso meio, é a Jezabel. Tem gente até que encurta o nome dela, fala Geza, é Geza. Então quando a irmã não está andando direitinho na casa do Senhor, já dizia, está com o espírito de Geza. Geza, é a Geza, Pada é a Geza. A Geza fez o homem de Deus pecar, foi a Jezabel. Jezabel era uma rainha que era idólatra. E quando ela se casou com o rei Acabe, ela trouxe para dentro de Israel os templos dos deuses que ela adorava. Dentre eles, Baal e Aserá. Ela fez a cabeça do rei Acabe para largar o Deus único. Para que um Deus só? Se a gente pode ter um monte de deuses, por que um só? Por que vocês são monoteístas, só querem ter um Deus, exclusividade? E se um Deus que vocês servem estiver ocupado, tendo mais deuses, se um não atender, o outro atende. É a praticidade, né?
Coisas, o imediatismo, né? Quantas das vezes nós também não somos assim, hein? Nós também não nos deixamos enganar por Jezabel atua na igreja nos dias de hoje. Quando nós queremos ser imediatista, queremos que a nossa oração seja respondida para ontem e da maneira que a gente quer. A gente já ora com a resposta. A gente já ora falando com Deus o que a gente quer. Senhor, eu quero aquele emprego ali. É aquele que você não dá oportunidade para Deus falar para você que tem um emprego para você, que não é aquele. Você não dá chance, você quer aquele. Você quer aquele rapaz para casar, você quer aquela moça para casar, você quer comprar aquele carro, você quer comprar aquela casa, você quer morar naquele bairro. Eu quero. Egoísmo. E assim tiramos o governo de Deus da nossa vida. Agimos como Acabe fez. Tirou o governo de Israel das mãos de Deus e entregou nas mãos dos deuses. E assim Israel se perdeu, Israel se contaminou, Israel se prostituiu na idolatria, Israel se contaminou. E isso entristeceu o coração de Deus, entristeceu o coração de Yahvé. Ei, escuta bem o que eu vou falar para você. Quantas vezes você não tem entristecido o coração do teu Deus? Com o teu achismo, com o teu egoísmo, com eu quero, é isso que eu quero. Quantas das vezes você não tirou Deus do trono da tua vida? Antigamente, eles tiravam Deus e colocavam Baal, Astarote, Aserá, substituíam. Hoje em dia a gente também tem substituições. A gente também substitui o nosso Deus com os nossos postes ídolos. E eu não preciso nem falar, você já sabe. Você já sabe aquilo que te tenta todos os dias a você tirar o governo de Deus e passar a adorar aquele poste ídolo. Os postes ídolos de hoje em dia, né? São muitos. Muitas das vezes você não está adorando uma imagem ali, mas você está fazendo um Deus dentro de você. Você está se prostituindo, você está se contaminando, você está entristecendo a Deus. Cuidado, porque uma hora Deus manda o profeta. E quando Deus mandar o profeta, vai vir com uma palavra de sequidão. Quando a gente tira o governo de Deus de cima das nossas vidas, nós viramos um deserto. Nós ficamos secos e áridos. Deserto não tem vida, vegetações para germinarem lá, porque não tem água, é sequidão, é solo rochoso. Cuidado de não colocar nenhum outro Deus no lugar do teu Deus, porque senão você fica terra seca, terra árida. A terra fica tão seca que o coração vira uma pedra. O coração fica como uma pedra, duro como uma pedra, a ponto de ouvir alguém falar de Deus e não quebrar a pedra, não se quebrantar. O nosso coração tem que ser de carne como Deus criou, bem macio, para a palavra, quando for pregada, ela entrar lá nas profundezas, lá na separação da junta e da medula, no mais profundo do nosso ser. Não tire Deus do governo da tua vida. Não tire Deus do governo da tua vida. Não deixe ficar
virar um deserto, uma sequidão, o teu coração se transformar numa pedra. Aqui no capítulo 17, Deus mandou o profeta Elias falar com o rei Acabe. E depois Deus fala: agora Elias, faz o seguinte, tu vai lá para os ribeiros, porque lá naquela outra terra vai ter água para você beber e eu vou te alimentar. E Deus alimentou, tirou o profeta dali, levou para outras terras, alimentou e manteve o profeta Elias escondido. Pensa que o rei Acabe se humilhou? Pensa que o rei Acabe, ele se arrependeu? O coração do rei Acabe estava tão petrificado que ele, pelo contrário, ele ouvia tudo que Jezabel falava com ele. E Jezabel mandava ele matar todos os profetas de Deus. Mata todos eles. A ponto de só sobrarem 100 profetas de Deus. Que o servo de Acabe, Obadias, era um servo que vivia no palácio do rei Acabe. E ele era um judeu fiel. Ele vai e esconde esses 100 profetas, 50 numa caverna, 50 em outra caverna, porque se achasse o grupo de 50, pelo menos sobreviveria 50 profetas. Olha como é que Obadias, ele tinha um zelo, ele tinha um temor. É como se ele pensasse: se essa mulher matar todos os profetas, nós vamos morrer, nós vamos virar deserto, nós vamos virar sequidão, porque não vai ter um profeta para falar o que Deus quer que fale conosco. E ele se preocupou em preservar os 100 profetas. E ele pegava água escondida no palácio, comida, e ele ia lá nas cavernas e alimentava, cuidando dos profetas. Hoje em dia, a facilidade é tanta de ter profeta, principalmente na nossa terra, que a gente não se preocupa com os profetas. Nós não nos preocupamos com os profetas. Nós não nos preocupamos em orar pelos profetas. Eu não estou falando que você tem que pegar dinheiro e dar na mão do profeta. Isso não é cuidado. Mas o servo Obadias diz que ele se preocupou em alimentar os profetas, dar água e dar o pão para que ele não morra. Dá água, dá pão para os profetas. Alimenta os profetas. Alimenta com as tuas orações. Alimenta com as tuas intercessões. Eu sei que a igreja do Brasil não suporta mais ouvir falar em dinheiro, porque é tanta petição na igreja. A gente vê tantas coisas erradas. E me parece que aqui no Brasil, não só na Vinho Novo, mas em qualquer igreja, as pessoas já estão com o coração duro, já ficam assustadas. Será que vai pedir uma oferta? Será que vai pedir mais algum dinheiro? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de oração, eu estou falando de intercessão, eu estou falando de clamor. Irmãos, nós construímos isso aqui, Deus mandou tudo. Nós não tínhamos 50 pessoas com a gente, nós não tínhamos 100 pessoas com a gente, nós não tínhamos 500 pessoas. Quando Deus quer, Ele faz. Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do meu dinheiro. Ele precisa da nossa vida, da nossa disposição, do nosso temor, a Ele, da nossa fé. Ele não quer dinheiro de ninguém. E eu me emociono quando eu vejo Obadias, a atitude de Obadias em guardar, em preservar aqueles profetas. Ele arriscou a própria vida dele, mas ele viu. Se essa mulher, Jezabel, descobrir, vai matar eles, e quem vai falar a respeito de Deus para nós? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Que temor, que coisa linda. E aí teve um dia que o rei Acabe chega para Obadias e fala: Obadias, meu servo, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar os cavalos
eu vou com um grupo para a direita e você vai com um grupo para a esquerda. E nós vamos avaliar como está a terra, porque já são 3 anos de sequidão. Vamos ver como é que está. Vamos ver quantos animais estão mortos. Vamos dar uma olhada. E assim eles fazem, saem a cavalo para examinar a terra. E quando Obadias sai para um lado, mais à frente, ele se depara com o profeta Elias. E Obadias era homem tão temente a Deus, que ele de cara, eu não sei quantos anos tinha que ele não via o profeta, mas quando ele olhou para o profeta, ele falou: profeta Elias, é você mesmo, profeta? E o profeta fala: sou eu mesmo, Obadias. Se aproxima, porque eu tenho um recado de Deus para você levar para o rei Acabe. Fala para o rei Acabe que eu preciso conversar com ele. E Obadias chega e fala assim: mas como? Você quer que eu morra, profeta? Profeta, só para você ter uma ideia, rei Acabe, tá? Ele está vasculhando todas as terras, todos os povos à tua procura. Ele vai e manda que procure você. E quando as pessoas dos povoados chegam e falam que não te encontraram, que não te viram, ele fala: você procurou direito? Você tem certeza que você procurou direito? Como é que você quer, profeta, que eu chegue para o rei Acabe e diga que você está aqui? E se o espírito de Yahvé te levar daqui e o rei Acabe chegar aqui e não te ver, vai falar: tu está brincando com a minha cara, Obadias? Eu vou mandar matar você. E o profeta Elias diz: Obadias, fica tranquilo, vai e dá o recado, porque eu vou permanecer. O espírito de Yahvé não vai me levar daqui. Gente, que coisa linda. Vocês estão entendendo? Olha a intimidade que eles tinham naquela época. O espírito de Yahvé conduzia de um lado para o outro. O espírito de Yahvé escondia o profeta Elias, de maneira que ninguém conseguia encontrá-lo. Ei! Deus está falando contigo. Deus está falando contigo nessa noite. O espírito de Yahvé quer te conduzir para um lado, quer te conduzir para o outro, quer te levar para lá, para cá, mas você está duro, você está numa sequidão, você está numa frieza, você virou uma pedra e não se move. As águas descem do altar. As águas começaram a descer quando nós começamos o culto, mas você está rígido, preso, e as águas sobem. E o que o Senhor quer é que a gente esteja solto, para que o Espírito dele nos conduza no oceano do Espírito, para que você não tenha medo. Deixa a água te cobrir, mergulha. Mas você está com medo? Você está vendo a água crescer nesse lugar? E você: a água vai me cobrir, eu vou morrer afogado. Tu não vai morrer, mas tu vai viver no oceano do Espírito. Tu vai mergulhar no oceano do Espírito. Deus vai te dar altos mergulhos aqui dentro contigo. Lança fora esse medo, igreja. Lança fora esse medo e cai dentro da adoração. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te dar visão. Deixa o Espírito Santo te usar para ministrar na vida de um irmão. Deixa o Espírito Santo te dar uma palavra. Deixa o Espírito Santo te usar com uma oração profética. Se solta no oceano do Espírito. Se solta. E aí o profeta Elias encontra com o rei Acabe. E ele fala assim: olha, nós vamos marcar um encontro. Você libera o povo de Israel
para subir aqui no Monte Carmelo. Libera todo o povo, manda o povo de Israel para cá. E traz junto os profetas. Traz os profetas junto contigo. Tudo bem, né, Acabe? Você vai fazer isso? Vou. Então tá. Mais tarde a gente se encontra aqui. E o rei Acabe liberou o povo de Israel e falou: ó, profeta Elias quer dar uma palavra com todo mundo. Pode subir para o Monte Carmelo. E subiram. Sobe o povo de Israel, sobe o rei Acabe, sobe os 450 profetas de Baal, sobe os 400 profetas de Aserá, sobe todo mundo. Lá em cima tinha 2 altares. Lá em cima Deus já tinha separado 2 cordeiros. E o rei Acabe: e agora, Elias, o que você quer? Perturbador de Israel. E Acabe chama o profeta Elias de perturbador de Israel. Quantas vezes lá fora não nos chamam de perturbador? Não diz que nós estamos causando alvoroço, seja com a nossa pregação, seja com a nossa evangelização, seja com o nosso barulho, porque homem e mulher de Deus, profeta de Deus, é provocador para eles lá fora, é perturbador. E o profeta Elias: eu sou um perturbador. Você está agindo pior do que os reis passados. Você encheu a terra de Israel de postes de ídolos e de adoração, e eu sou um perturbador. Rei Acabe, todo o povo de Israel. Aí ele vai, o profeta dá um sermão para a igreja que estava lá. Nós estávamos lá. Povo de Israel, olha aqui, povo de Israel. Para de manquejar. Para de manquejar. Vocês estão mancando. O que é isso? Mancar é não ter firmeza no andar. O povo de Israel estava manco, não tinha firmeza, não tinha fundamento, porque eles estavam se misturando, eles estavam se contaminando. Quando a gente se mistura, quando a gente se contamina, nós não temos mais firmeza, nós mancamos. Uma hora firme, uma hora cai. Uma hora firme, uma hora cai. Povo de Israel, vocês estão mancando porque perderam a fé no Deus poderoso. Se Ele é Deus, Ele vai fazer aqui. Se Baal é Deus, Ele vai fazer aqui. E o profeta Elias lança um desafio. Cadê os sacerdotes de Baal e Aserá? Se aproximem. Tem 2 cordeiros, escolhe um, mata, esquarteja, põe em cima do altar, mas não põe fogo. Vocês vão clamar ao Deus de vocês. É o Deus de vocês é que vai fazer descer fogo. Vai ser o sobrenatural, vai ser o Deus de vocês. E depois nós vamos fazer o mesmo. Mas primeiro vocês, vai lá. Eles foram lá, mataram, esquartejaram, colocaram em cima do altar e começaram a clamar a Baal e a Aserá. Eles clamavam com danças, eles clamavam com palavras, eles clamavam com cortes, se retalhando, e eles clamavam. E isso era de manhã, meio-dia, nada de fogo. Aí o profeta Elias começa a argumentar: cadê o Deus de vocês? Já são meio-dia, nada de fogo. Talvez o Deus Baal esteja ocupado, né? Ele tem tantas pessoas, né? Para poder ouvir, para poder ajudar. Deve estar ocupado. Não! O Deus Baal deve estar com problema de audição. O barulho é muito grande. Vocês estão gritando? Olha, ele não ouve. Não precisa gritar. E o profeta Elias começa a zombar. Deu a parte da tarde e nada. Os sacerdotes estavam cansados. Aí o profeta Elias: agora chega, pode parar, porque agora vamos ser nós. E nisso que o povo de Israel ouve o profeta Elias com tanta ousadia, sabe o que acontece com a igreja lá no Carmelo? Ela começa a crescer junto com o profeta. Quando a igreja está aqui e tem um profeta aqui clamando, a igreja cresce, a igreja é contaminada, a igreja é contagiada. E o profeta já estava
estava cheio de ousadia. Ele estava falando em nome de Deus. Mata-se o cordeiro, esquarteja, mas antes dele colocar no altar, ele vai restaurar o altar. Restaurar o altar. Eu estava procurando aqui para ver qual versículo que está, mas eu me perdi aqui. Está no capítulo 18. Depois os irmãos dele. Ele vai restaurar o altar. Deixa eu te falar uma coisa. Não pode oferecer nada ao Deus vivo sem antes restaurar o nosso altar. O que está faltando no teu altar? A palavra de Deus diz que o profeta, ele restaura, ele coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Qual é a pedra que está faltando no altar da tua vida? Está faltando a pedra adoração? Você não adora mais, nem em casa, não consegue adorar na igreja. Está faltando a pedra da oração, você não ora mais. Tua vida de oração agora se resume numa oração rápida. Está faltando a pedra da alegria na tua vida. Você agora não consegue dar um sorriso no ambiente de trabalho. Você só está sério, compenetrado. Cadê o teu sorriso? O servo do Senhor, ele é alegre. Está faltando o quê? Está faltando a fé? Você está com o impossível na tua vida e você não está conseguindo crer no amanhã? Está faltando a pedra da fé na tua vida? Está faltando a fé de que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Está faltando a fé? Pois Deus manda te dizer aqui agora: o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu terei falta. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Quando você fala isso, o inferno estremece, porque a tua fé cresce. A tua fé cresce. Quando te faltar fé, algum impossível, declara isso. O Senhor, olha mesmo, olha para frente, olha para o alto. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Você está falando com Deus, mas o diabo está te ouvindo. Ele está ficando mordido de raiva. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Podemos passar pela pior situação. Quando olhamos para trás, nós vemos, mas o Senhor cuidou tão bem de mim. Eu consegui, eu passei. Se eu perguntar e dar um microfone para todo mundo contar, todo mundo vai contar uma experiência difícil, no qual não sabe como conseguiu superar. Não pensava que tinha tanta força, mas sabe que foi o sobrenatural de Deus na tua vida. E você venceu porque Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida da tua casa. Deus cuida da tua família. Deus cuida. Semana retrasada, quando eu preguei aqui, eu falei sobre o significado do nome de Deus. Elisama, Eliada e Elifelete. Elisama, o Deus que ouve. O Deus que ouve. Ele ouve a tua oração. O diabo está tentando dizer que você não está sendo ouvido, mas ele te ouve. Eliada, o Deus que sabe de todas as coisas. Salmo 139. Elifelete significa Deus é o teu libertador. Deus liberta de qualquer jugo. Deus liberta de qualquer opressão. Por que vive você nessa opressão? Se você tem um Deus libertador que liberta de qualquer cárcere, de qualquer caverna, restaura o teu altar essa noite. Deixa o Espírito Santo revelar
revelar na tua vida qual é a pedra que está faltando no altar. Porque só vai cair fogo do céu se o altar estiver restaurado. E Elias restaura todo aquele altar. Põe as partes do cordeiro e começa a clamar a Deus. Na mesma hora vem o fogo do céu de cima para baixo. O fogo do Senhor não é de baixo para cima, mas o fogo de Deus é de cima para baixo. E vem aquele... Só que eu me empolguei tanto no fogo que eu esqueci de falar ainda da ousadia do profeta Elias. Ele restaura o altar, ele coloca as partes dos cordeiros, ele manda fazer uma vala bem profunda em volta de todo o altar. Diz a palavra de Deus que... tá aqui, ó. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta que cabiam 12 litros de semente, para ver a profundidade da vala. Aí depois, sabe o que ele faz? O povo não estava em seca 3 anos e meio? Da onde surgiu 4 cântaros de água? O povo cresceu junto com o profeta. O povo, quando viu a autoridade de Elias falando da parte de Deus e afrontando Aserá, Baal, Acabe, o povo cresce e o povo vai buscar água e aparece 4 litros de água e ele joga 4 cântaros de água em cima do cordeiro, vai indo pela vala, mas não parou. Ele manda, se repita outra vez, tragam mais 4, olha como é que vem água, hein? Mais 4 cântaros de água. E o rio está correndo, está molhando madeira, está molhando pedra, está molhando o cordeiro. E vem a terceira vez, joga-se 4 cântaros de água. A terceira vez, Pai, Filho e Espírito Santo ali presente. E a água que é o Espírito Santo molhando. Igreja, está entendendo? Tem que crescer junto com o profeta. Tem que crescer. Tem que entrar na doideira do profeta. Tem que crescer na fé junto com o homem de Deus. E aí sim, depois que aquilo está ensopado, enlagado, cheio de água, ele clama a Deus. Tem um versículo da oração dele. Ele clama a Deus para descer fogo do céu. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e clamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que eu realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. E o fogo caiu naquele altar. E o fogo caiu naquele altar. E o fogo caiu naquele altar. E lambeu toda aquela água. E consumiu toda aquela carne. E aí o profeta Elias: é o nosso Deus a quem vocês têm que adorar. Pega-se aqueles 850 profetas de Baal e Astarote, leva para o riacho e degola todos eles. E depois, o profeta Elias estava tão cheio de autoridade que ele chega para o rei Acabe: agora, rei Acabe, olha, faz o seguinte, vai, sobe, porque eles estavam lá embaixo no vale, no riacho, degolando os profetas, sobe e vai comer, porque eu já estou ouvindo barulho de chuva. Eu já estou... mas tem um cheirinho de chuva chegando. É assim que o profeta, ele profetiza. Ele sente o cheiro das águas.
E aí o rei Acabe vai, sobe nos carros dele e vai se alimentar de jejum. Enquanto isso, o profeta vai para o alto do monte, porque ele não profetizou? Ele não disse que estava ouvindo barulho, som de trovoada, que vinha chuva? Ele não falou que estava sentindo o cheiro das águas? Então agora ele tinha que gerar. A chuva tinha que nascer. 3 anos e meio de seca, tinha que nascer a chuva. E ele vai para o alto do Monte Carmelo, e ele se ajoelha, e ele põe a cabeça dele entre as pernas, e começa a orar. E aí ele levanta e fala para o menino: vai lá embaixo, vai lá agora, vê se tem alguma chuva caindo por aí. E o menino vai e fala: não, profeta, não tem nada. E ele vai. 7 vezes ele faz isso. Na 7ª vez o menino: profeta. E aí, garoto, você viu alguma coisa? Vi, profeta. Eu vi uma. Só que, profeta, acho que não vem chuva não. Profeta, era uma nuvenzinha desse tamanho da mão de homem, profeta. Você viu o quê? Eu vi uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de homem. Mas será que isso daí vai gerar um temporal? 3 anos e meio de chuva. Aleluia. 3 anos e meio de chuva. E aí é que eu trago a minha palavra. É aí é que eu começo a minha pregação. Profeta de Deus, quando vai gerar a palavra profética, ele tem que ficar atento, porque existem 3 momentos na palavra profética. Existe o momento do nada. Eu não vejo nada, eu não tenho nada, não tenho uma luz no final do túnel. Quando o profeta Elias se ajoelhou, não tinha nada. Foram 7 vezes o menino subindo e descendo e não via nada. Só na 7ª vez. Aquele momento era o momento do nada. Era o momento do nada. Mas a palavra de Deus diz o quê? Quando você vai semear os seus feixes, você sai chorando e lançando a semente. Chorando: Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho pão para comer. E vai lançando a semente. Eu não tenho uma água para beber, Senhor. Eu não tenho uma casa para morar. Eu não tenho emprego. Eu não tenho saúde. Aquele que sai semeando, chorando com lágrimas, quando vai colher, colhe feixes de alegria, cantando, jubilando: chegou a minha colheita. E sai colhendo, e sai colhendo, sai colhendo. É assim. A fase do nada não tem nada, é só choro. Mas na fase do nada, precisa da esperança. Você precisa ter esperança na fase do nada. Você precisa crer, você precisa ter fé que vai acontecer, mesmo que os teus olhos não estejam vendo. A fé, você não precisa ver para crer, mas você crê para poder ver. Fase do nada. Será que alguns aqui estão vivenciando a fase do nada? Está orando ali de joelho, com a cabeça entre as pernas, mas não tem nada. Não tem uma visãozinha. E nessa fase do nada, o acusador, o enganador, tenta falar para mim e para você assim: Deus não te ouve. Está clamando por quê? Porque você está de joelho aí, colocando a tua cabeça entre as pernas. Não, Deus não está te ouvindo não. Tu deve ter feito alguma coisa para entristecer a Deus. Para Ele não estar te ouvindo esse tempo todo. O diabo é sujo e ele faz isso. Mas em nome do Senhor Jesus, quando você ouvir essa voz falando que Deus não te ouve, você repreende em nome do Senhor Jesus. E você fala: não, o meu Deus é o Deus que me ouve. 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 Você joga essa
cabeça na cara de Satanás. Você dá um nocaute em Satanás, expulsa ele em nome de Jesus. É voz de Satanás querendo que você pare de profetizar, querendo roubar a tua fé, querendo roubar a tua esperança. Não deixa em nome do Senhor Jesus, não deixa. Fase do nada. Grava isso. Se você não está passando por nenhuma situação, mas amanhã você vier, você vai lembrar dessa palavra e vai falar: epa, a Bíblia ali, profeta Elias, ele vivenciou a fase do nada. É o que eu estou vivenciando agora. Mas logo depois ele persevera na fase do nada, de joelhos, com a cabeça entre as pernas, e ele manda 7 vezes o menino ver chuva. E na 7ª ele sai da fase do nada. Na 7ª ele vai para a fase das pequenas coisas. Das pequenas coisas. Das pequenas coisas. Das pequenas coisas. Agora você já consegue ver lá no final uma luzinha. Mas cuidado, a fase das pequenas coisas é a fase da gratidão, que você tem que ser grato, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, porque ontem eu não tinha nada para comer, hoje eu tenho um ovinho. Muito obrigada. Senhor, muito obrigada, porque ontem eu não tinha 1 centavo no meu bolso, mas hoje eu arranjei um emprego e ganho 1 salário mínimo. É pouquinho, Senhor, mas eu estou com dinheiro no bolso. Muito obrigada. É a fase da gratidão. Se você não for grato, você não sai do salário mínimo, você não sai do ovo frito, você não vai para a picanha, você não vai para o churrasco. Enquanto você não aprender a ser grato, você não vai para o salário maior. Enquanto você não aprender a honrar o teu Deus e ser grato a Ele, não vai. É a fase, é o momento das pequeninas coisas. E você tem que ser grato nessa fase. Gratidão. A primeira, do nada, é esperança e fé. Agora, a segunda, das pequeninas coisas. Está chegando, mas está chegando devagar. Calma, agradeça, louve, bendiga, adore ao Senhor por essas pequeninas coisas. Não seja um arrogante, não seja um prepotente, não. Mas vai agradecer o teu Deus. É pequenina. Se você conseguir sair dessa fase das coisas pequenas, você vai para a fase da abundância. A fase da abundância é quando o menino chega e fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. E o profeta diz: então vai lá agora, avisa o rei Acabe para ele pegar os carros e ir para a casa dele, para o palácio, porque vai chover abundantemente. Vai chover abundantemente. Lá no final do capítulo 18 tem a chuva, o final. Lá no finalzinho, Elias opera no Carmelo, o holocausto. Tá lá, cai a chuva no tempo de Deus. Olha aí, gente, é maravilhoso. Verso 41, é no tempo. A chuva é no tempo de Deus. Não é no meu tempo e nem no teu, mas é no tempo de Deus. Não fica marcando data e hora para a chuva cair, mas é o teu Deus que vai mandar na hora dele. Na hora dele. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer, beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Aí vamos lá para o verso 45. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu grande chuva. Pegaram? O que aconteceu primeiro? O céu se escureceu. Poder de Deus. O céu se escureceu.
poder de Deus. E depois vem um vento. Muito vento, muito vento, muito vento. O vento chega a cantar, a assobiar, é o Espírito Santo. É vento, é vento, é vento. E depois cai aquela chuva torrencial. Aleluia, aleluia. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder, eu amo isso. Então, verso 46, então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas de Jezreel. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Ele manda Acabe pegar os carros e partir para Jezreel. Ele pega a capa, amarra na cintura e começa a correr na velocidade de um vento forte, de maneira que ele passa pelos carros de Acabe e ele chega antes de Acabe nos portais de Jezreel e ali para. Mas eu imagino que ele esteja ali assim, viu? Viu o poder de Deus? Você viu? Você para de brincar com esse Deus. Você para de brincar com Ele. Isso aqui foi só uma pontinha do que Ele pode fazer. Deus deu um poder sobrenatural a Elias, fazer ele correr quilômetros. Quilômetros. E não é estradinha asfaltada não. São vales, morros, pedras. E passar os carros, os cavalos potentes do rei Acabe, e chegar primeiro e ainda olhar para a cara dele e tirar onda. Olha aí, eu não falei que a chuva só ia cair quando Yahvé mandasse? Eu não falei lá no início do capítulo 17? E Deus, essa noite está falando comigo, com você. Não é fácil ser profeta, não é. Mas é gratificante. É gratificante você poder ser um instrumento para que o poder de Deus seja manifestado na terra. E que se levantem nessa casa os profetas de Deus, em nome de Jesus. Levanta no teu lugar. Você que é um profeta de Deus, pode se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus para a tua vida é: você é profeta de Deus, você é profeta de Deus, você é profeta de Deus, você é profeta de Deus. Você é o instrumento que Deus mandou aqui na terra para fazer o poder dele acontecer aqui na terra. Vai ser através da tua vida, vai ser através da tua vida. Não se acovarde, cresça, cresça junto com o profeta Elias. Cresça em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos agora. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Pode ir.